Okay. Então, o estudo discipulado é um estudo muito bom e é o quebra religioso, né? É um estudo bem difícil, precisa ser feito com bastante maestria, onde as pessoas ficam mais orgulhosas também, né? Então é importante você ter um bom conhecimento desse estudo e também saber algumas escrituras extras fora dele. Então tem várias escrituras que a gente sempre usa, né? A João 7:17 é muito boa, a João 17:21 também é muito boa. A gente sempre usa, são escrituras que ficam sempre na manga para situações, né? Então a 7:17, como a gente viu no estudo de palavra, falava sobre aplicar a Bíblia na nossa vida, para a gente poder ver isso se tornando verdade, né? Agora a 17:21 fala sobre a unidade, na união, estarmos unidos na palavra de Deus, sermos um como Jesus Cristo é um com o Pai, o que é importante também para as pessoas religiosas, porque elas não acreditam muito em união, elas acreditam em placas, né? Então a gente quer realmente unir, debaixo de uma só maneira, que é Jesus Cristo, ok? Então essa é algo muito importante. Come on, bro. Ok, deixa eu ver. Ok, perfeito. Então, a gente vai ver algumas escrituras aqui. Eu não vou colocar muitas escrituras extras pra gente, vou colocar 2 escrituras extras. Eu já vou falar elas enquanto a gente vai indo. Mas como isso começa tudo? Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Ok? É um estudo, na verdade, que se a pessoa é super humilde, é super rápido. Se ela é super orgulhosa, ele vai ficar super lento. Ok? Então é um estudo que, na real, se a pessoa é realmente humilde, deveria em 40 minutos ele ter acabado. Né? Porque não tem muito, é basicamente realmente você ajudar a pessoa a comparar essas características de um discípulo na vida dela. Mas a primeira pergunta que eu geralmente começo o estudo é perguntando para ela, olha, então a gente vai ter um estudo sobre discipulado, sobre discípulo, o que é ser um discípulo de acordo com a palavra de Deus, porque tem muitas dessas palavras, não? Mas vamos ler aqui na Bíblia e tentar aprender um pouco mais. E eu não pergunto para ela se ela é uma discípula, um cristão, ou seja lá o que for agora. A gente vai entrar lá, logo mais. Então, Mateus 28, versículo 18 ao 20. Eu não vou esperar muito vocês abrirem por conta do tempo, já é 7h48 e os irmãos ainda precisam voltar andando para casa, né? Então fala assim, Mateus 28, 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ok? Então, essa é a primeira escritura. A gente precisa entender, então, ok, olha, que incrível a escritura, né? A fala de Jesus Cristo, é Jesus Cristo falando com ele, são as últimas palavras dele. Então, se eu estou falando minhas últimas palavras, definitivamente não vou falar qualquer coisa. Não vou falar, nossa, como eu amava sorvete, ou como eu amo lasanha. Eu vou falar de algo importante, realmente, né? Vou falar o quanto eu amo minha família, talvez, se eu estiver próximo deles. Vou falar algo que vai mudar a vida de alguém. Vou falar, nossa, eu peço que você se arrependa agora. Algo de extrema relevância. E aí Jesus, de tudo que ele poderia falar, nas últimas palavras, ele fala isso. E aí ele começa falando que foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra. Agora, por que isso é importante? Significa que ele está reafirmando a ele mesmo, para que eles entendam que, seja lá o que ele falar agora, é uma autoridade absoluta, tanto no céu quanto na terra. Então, não importa o que seja, os discípulos precisariam seguir, ok? E aí ele vai lá e começa a falar, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora, o que ele fala aqui, ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Isso é importante porque ele fala, vão e façam, né? Agora, se eu tenho que fazer algo, significa que essa coisa não existe ainda, né? Precisa ser feita. Então, não é algo que eu acho. Ele não fala, vão e acham discípulos, né? Não existe isso. Então, vão e façam discípulos. Eu não acho um discípulo na esquina, eu não acho um discípulo em algum canto. Ele precisa ser feito um discípulo. Então, a ideia é que ele está falando realmente que eu preciso pegar alguém e passar pelo processo com essa pessoa, para que ela se torne um discípulo ou uma discípula. Isso é confirmado em Hebreus capítulo 5 e capítulo 6. Ok? Marquem isso é importante. Hebreus capítulo 5, versículo 11 e Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 4. Por que isso é importante? Porque as escrituras falam sobre como a igreja do primeiro século tinha princípios elementares que todo mundo passava para poder ser considerado membros daquela igreja. Então não era qualquer pessoa que entrava. Na verdade tinha um parâmetro entre eles mesmos.
né? Qual que é? Repete, por favor. Hebreus capítulo 5, versículo 11 e Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 4. Que basicamente fala sobre a importância dos princípios básicos, ok? Então aqui ele fala isso, 5, 11, 6, 1 ao 4. Então aqui ele fala isso, vão e façam discípulos. Agora, nota que ele está falando discípulos, né? Ele não fala cristãos. Agora, por que você acha, Musa, que ele não está falando cristão aqui? Por que será que ele está fazendo isso? E aí faz essa pergunta, né? E pergunta, ok, então isso é interessante, né? Mas o que será então que dentro disso tudo? Por que será que Jesus pediu para que eles fossem discípulos e não cristãos? Qual que é a diferença? E aí a pessoa vai falar, é importante falar isso porque é para colocar ela realmente numa carapuca mesmo, né? Para ela ficar, nossa, que loucura. Jesus pediu para que elas se tornassem discípulos e não cristãos? Então quer dizer que eles querem que sejam discípulos, não quer que eles sejam, mas não é essa a realidade, né? Mas a gente vai ver ainda isso um pouco mais. Então, ok, então eles precisam ser discípulos, certo? Então vamos ver então, ok, se é diferente mesmo, vamos dar uma olhada na escritura. Vamos lá para Atos capítulo 11. Vamos ver na igreja do primeiro século como é que funcionavam as coisas lá. Vamos lá, Yuri. Então em Atos capítulo 11... Vamos abrir aqui rapidinho, versículo... A gente vai ler o versículo 25 ao 26, ok? Atos capítulo 11, versículo 25 ao 26. Então olha o que fala aqui. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Isso é interessante. Fala que aqui em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de algo. O que é esse algo? Cristãos. Então quer dizer que essa palavra não era usada antes. Mas quem é que foi chamado de cristão aqui? Os discípulos, não? Só um minuto. Então é interessante poder ver isso, porque ele fala que ele foi um apelido que foi dado a eles, foi apenas um outro nome. É como se fosse Musa Man ou Musa. Ele sabe que ainda está sendo lidado com ele, mas são apelidos para uma só pessoa. Então aqui, quando eles são chamados de cristão, foram discípulos. Então o discípulo e o cristão não é diferente. Agora, por que eles receberam esse outro nome? Vamos entender isso. A Antioquia, onde ele está lidando? Ele está lidando com gentios, certo? Então esse conceito de ser discípulos e tudo mais não era muito normal entre eles, né? Então era bem comum entre os fariseus, os mestres da lei, terem discípulos deles mesmos. Ou então um termo utilizado até mesmo para trabalho. Mas para os gentios, eles não viam dessa forma, né? Até mesmo os nomes deles eram como aumentativo ou diminutivo de alguém, para dar como um apelido. Agora, se esse apelido foi dado pelos gentios e não pelos judeus, isso explica muita coisa. Porque qual nome é mais chamado hoje? Qual nome é mais conhecido? Cristãos. Agora, por que cristão é o nome mais conhecido? Porque era o maior número de pessoas usando. Os gentios. Judeu é um grupo seleto de pessoas minúsculo entre o número de gentios que tinham ao redor do mundo inteiro. Certo? Então, obviamente, ficaria mais, se espalharia mais de forma mais fácil, mais rápida. Então, por isso esse nome ficou mais conhecido realmente. Agora, algo que é interessante é saber que um discípulo é igual a um cristão. Certo? Então, sabendo disso, você falou antes, né, que você conhecia isso, ele pede para eles serem discípulos e não cristãos por conta disso, sabendo que, na real, não tem diferença nenhuma. Você se considera um discípulo ou um cristão? Porque os dois são o mesmo, não? E a pessoa vai responder. Ela fala, não, eu me considero um discípulo. Aí você pode ajudar ela a entender que se você não sabe nem mais a diferença entre esses dois, como você pode realmente se considerar um discípulo? É como se você chegasse para mim e perguntasse, Yuri, qual que é a diferença entre Python e JavaScript? Como é da minha área de atuação, algo que é importante, algo que eu aprendi durante tanto tempo, eu sei a diferença entre eles. Mas eu vou falar, não tem, é algo aleatório assim.
ou não souber, é algo muito estranho, não? Então, para você não saber algo tão simples assim, né? Seria algo para se auto-questionar e perguntar realmente. Mas fica com isso na cabeça. A gente vai ver aqui hoje algumas características do que um discípulo é realmente feito, para saber realmente, né? E aí você vai poder saber realmente se foi apenas um engano ou se você realmente é um discípulo. Então, esse estudo, é bom você explicar isso para a pessoa, mas esse estudo é um estudo que você precisa ser extremamente honesto com você mesmo. Porque se você não for um discípulo, a sua atitude agora precisa correr para poder ser um discípulo. Eu vou te explicar o porquê. Porque olha isso, é como se fosse uma equação. A gente entende que um discípulo é igual a um cristão, certo? Agora, se você voltar lá para Mateus 28, do 18 ao 20, com quem Jesus Cristo fala que vai estar junto até o fim dos tempos? Discípulos. Exato, com os discípulos. Então, o que isso envolve? A salvação. Então, se você não é um discípulo, por mais que você queira ser, se agora mesmo nesse momento você não é ou não vive como discípulo, significa também que você não seria salvo. E como você se sente com isso? E deixa ela sentar essa pergunta com ele. Ou com ela, né? Então, é bom perguntar isso porque as pessoas começam a se perguntar, entender um pouco mais a seriedade, né, do estudo em si. Então, tá bom, então a gente vai conseguir entender um pouco melhor agora. O que é um discípulo, realmente, que é igual ao cristão, que é igual a salvo. Eu preciso ser honesto. Eu lembro que, para mim, dar um exemplo seu ajuda muitas pessoas a quebrarem o orgulho delas, para elas poderem ver que você estava no mesmo lugar que elas. E mostre quão orgulhoso você foi. E chama o nome do pecado mesmo. Eu era orgulhoso. Né? Eu era orgulhosa. Eu não queria admitir. Por conta disso, disso, disso e disso. E eu percebi o quão... Nossa, minúsculo isso era. Que não importa o que as pessoas vão pensar de mim. Eu quero chegar nos céus um dia. Mas agora a gente vai ver 5 características do que um discípulo é feito. Ok? Agora, a palavra discípulo aparece na Bíblia por mais de 270 vezes, dependendo da versão. Você tem uma noção de quantas aparece a palavra cristão? Apenas 3, dependendo da versão. A primeira está lá em Atos 17, que a gente viu, certo? A segunda está em Atos 26, versículo 28, também. E a terceira, ela está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Então, cada uma delas fala sobre a palavra cristão, mas nenhuma delas é uma característica ao cristão. Por isso a gente não vai estudar o que a Bíblia fala sobre o que é um cristão, mas vai estudar o que a Bíblia fala sobre o que é ser um discípulo. Porque dessa forma a gente consegue ver realmente o que Jesus Cristo é. E claro, melhor do que nada é poder ver da própria boca de Jesus. Então vamos ver aqui o propósito de vida de um discípulo, ok? Vamos lá para Marcos capítulo 1, versículo 16. Então Marcos 1, versículo 16 fala assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram a sua sede e o seguiram. Ótimo. Então, só para não perder muito tempo aqui, tá? Eu não esperei vocês, desculpa. Mas é Marcos 1, versículo 16 ao 18. Então, aqui é incrível poder ver isso, porque está falando sobre esses dois discípulos de Jesus que chama, Simão e André. Certo? Eles estão andando à beira do mar Galileia, ele vê eles pescando e chama eles para serem discípulos, serem pescadores de homens. Agora, naquela época, totalmente diferente de hoje, alguém não se torna um pescador porque ele gosta de pesca. Ele vai se tornar um pescador porque o pai dele é um pescador. Porque o avô dele é um pescador. O bisavô dele é um pescador. E por aí vai. Ele é um aprendiz, ele vai aprendendo que é um negócio de família. Agora, se ele não pescar, não tem como ele ter alguma outra fonte de renda. Era definitivamente o propósito de vida deles. Eles viviam para isso, eles viviam para a pesca. Eles ficavam horas e horas no alto mar, podendo pescar para poder voltar para dentro de casa e vender, ou até mesmo usar para o seu próprio alimento. Era isso, era o propósito de vida deles. Então, o que Jesus aqui oferece não é apenas um novo trabalho, mas um novo propósito de vida. Então ele fala: se você me seguir, eu te farei pescadores de homens. Agora, é interessante porque ele muda isso, né? Ele chama de, em vez de pescadores, para pescadores de homens. Agora, por que isso é interessante, né? Não apenas mudando o propósito, mas mudando quem eles eram, né? Então, se você tem um propósito de vida, certo?
O que isso significa? Significa que tudo que você faz roda em torno disso. E agora eu quero que você seja bem sincero com você mesmo. Né? Você acredita que o seu propósito de vida tem sido fazer outros discípulos? Tudo que você faz roda em torno disso? Se no seu trabalho, saindo do seu trabalho pensando em quem eu vou fazer um discípulo hoje. Na faculdade, você vai para a faculdade pensando em quem eu vou poder fazer um discípulo. No mercado, quando tem uma conversa com alguém, quando alguém te pede informação na rua. Você realmente acredita que é esse o seu propósito de vida? Pensa bem. E se a pessoa falar que sim, assim é meu propósito de vida, então pergunta para essa pessoa. Em quantas pessoas você fez um discípulo? Esse é um estudo que a pessoa precisa realmente ter orgulho dela, realmente esmigalhado. Para ela poder ver realmente que a Bíblia não é brincadeira. E falar pra ela, olha, eu não estou tentando te atacar algo assim do tipo. Eu acho que você é alguém incrível, está muito melhor do que eu quando eu estava fazendo estudos, né? Para ser bem sincero. Mas eu estou falando isso porque eu amo você o suficiente, a sua vida o suficiente, para que você não fique quieto vendo alguém indo para o inferno. Eu não te conheço tão profundamente. Então eu preciso fazer essas perguntas. E amém, se eu estiver errado, amém. Mas se eu estiver certo? Então o meu trabalho é poder alertar qualquer pessoa. Da mesma forma que você é um discípulo, você também vai querer fazer o mesmo. Agora, se você não fez nenhum discípulo ainda, na sua vida, será que você realmente é um discípulo? E se você não é um discípulo, o que isso fala também das pessoas à sua volta? As pessoas que te conhecem profundamente. Será que elas são discípulas também? Porque se elas fossem, o propósito de vida delas também seria o mesmo. Fazer discípulos. Aí deixa a pessoa lá falar não sei o que lá. Agora é importante poder ver também a urgência deles. Falar que de uma vez só, no mesmo instante, eles deixaram a rede e o seguiram. Claro, a definição de um discípulo é um seguidor, um estudante. Né? Então você quer seguir Jesus Cristo, você é um estudante, você está sempre aprendendo. Vai aprender até o final da sua vida. Agora tem mais uma coisa também, mais uma característica de um discípulo. A gente viu o propósito de vida, certo? Vamos ver agora em Lucas capítulo 9. O estilo de vida de um discípulo. Vamos lá, Yuri. Lucas capítulo 9. A escritura extra que eu posso usar nesse estudo, depois da escritura de Lucas 9, já vou falar agora para vocês anotarem, é Lucas capítulo 13, versículo 22 ao 24, com ênfase no 24, que basicamente fala, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Querendo dizer que é necessário colocar esforço para que você possa passar por essa porta, para que você possa se tornar um discípulo realmente. Então Lucas 13, ok? Versículo 22 ao 24. Mas agora a gente vai ler o Lucas 9, como parte do estudo. Então Lucas capítulo 9, versículo 23 ao versículo 25, ok? Fala assim. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se e destruir-se a si mesmo? Então, por que a escritura é legal? A segunda característica que ele fala é bem simples, negar a si mesmo. E carregar diariamente a sua cruz. Agora, o que é isso, né? O que é esse negar a si mesmo? Aí a pessoa vai falar algo bem simples, né? Como negar suas vontades, né? Da carne, não sei o que lá, sua natureza pecaminosa. Então, não abrir mão disso, né? Não cair nessas tentações. Então, negar a si mesmo. Né? Eu sei que no livro vai mostrar até o 26, né? Que fala a parte de envergonhar do meu nome. Mas até o 25 também dá, mas coloquem até o 26, que é importante. Na prova eu vou contar até o 26, tá bom? Mas eu geralmente leio até o 25. Não depende da pessoa. Mas aqui, então negar a si mesmo, negar suas naturezas, o pecado, tudo mais, ok, legal, importante. Então, isso envolve a multidão de coisas. Né? Como as pessoas já estão discipuladas, então ela provavelmente fez buscando a Deus. Então, olha, eu quero dormir um pouco mais, então por isso eu não fiz meu tempo com Deus. Então, esse é o negar a si mesmo, tem que negar isso, né?
Então, me senti tentado porque minha ex ou meu ex mandou mensagem. Então, eu fui lá falar com eles. Precisa negar a si mesmo. Né? Então, esse negar a si mesmo é importante. Agora, carregar diariamente sua cruz é algo muito importante. Porque significa avançar espiritualmente, de certa forma. Porque naquela época, quando alguém carregava a sua cruz, ela não estava carregando a sua cruz para ir para casa sentar e ter um almoço em família. Ela carregava a sua cruz a caminho da sua morte. Então, você está carregando a sua cruz, não apenas está negando o pecado, mas a ideia é você mate o pecado. Mas não apenas isso, cada vez mais você está chegando mais e mais próximo da sua morte espiritual, para matar o seu velho eu. Então, cada dia que passa, você tem que estar mais próximo de Deus, tem que avançar realmente. Não é para ficar estagnado na sua vida espiritual. Vamos lá, Então, o Yuri. discípulo que ele faz, nega a si mesmo e carrega diariamente a sua cruz. Esse é o estilo de vida dele. E quando ele faz isso? Diariamente. Diariamente. Ele faz isso todos os dias. Certo? É legal também uma escritura em Mateus 26. Você pode usar com a pessoa. Porque mostrar que Jesus Cristo também se negava. No versículo 36. Porque não apenas tentação não é pecado, né? Isso é importante. Muitas pessoas têm uma natureza e um pensamento muito culposo. Mas a verdade é que tentação não é pecado. Pecado é você cair nessa tentação em si. Mas tentado todo mundo vai ser. Jesus Cristo mesmo fala que ele foi tentado no deserto por Satanás. Isso não significa pecado. Mas olha isso, Mateus 26, versículo 36 fala assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: Sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma estava profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Ir um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, faça em mim esse cálice, contudo que não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Jesus estava disposto a seguir a vontade de Deus. Quão disposto você está a seguir a vontade de Deus? E muitas vezes, para que você possa seguir, você vai precisar orar e orar e orar. Jesus orou durante 3 horas aqui, para poder colocar o coração dele no lugar certo, para poder vencer essa tentação. Quanto mais eu e você que é pecador, né? Então, ok, legal, ótimo. Próxima característica de um discípulo. Lucas capítulo 13. Então, do que o discípulo aqui realmente vai precisar abrir mão? Né? Lucas capítulo, 14. 13 é a escritura extra. Desculpa. Lucas capítulo 14. Come on, bro. Do versículo 25 até o versículo 33. Vamos lá, Yuri. Ok? Come on, bro. Fala assim. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então aqui é importante, e é interessante também, porque o que ele fala aqui, a primeira coisa que eu gosto de quebrar, não fazer tudo de uma vez só, porque senão a pessoa vai ficar perdida, né? Então a primeira parte que ele fala, olha, você precisa amar mais a mim do que qualquer uma dessas coisas. E aí ele dá alguns exemplos interessantes, né? Fala seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, suas mulheres, não sei o quê. Ele dá todos esses exemplos. Então, eu amo muito minha família. Eu amo muito eles, meus familiares, amo todos eles, né? Mas ainda assim, Deus me chama a amar Deus muito mais do que eu amo a eles. É legal em outras versões, principalmente em inglês, fala do not hate. Hate significa ódio, né? Ódio é basicamente a falta de amor. Que seria a ideia de que realmente, se eu for comparar o amor a Deus que eu tenho com o que eu tenho para minha família, aparenta isso mesmo, né? Que tem uma diferença descomunal. Agora, claro, né? Aqui ele está falando de amar mais. Então eu preciso amar mais, mas ele dá um exemplo de algo ainda mais difícil, pelo menos para mim, que é amar a Deus, a Jesus Cristo, mais do que a si mesmo. Então essa parte é realmente difícil, né? Porque nós temos vontades, eu quero o meu bem-estar, né? Eu quero que eu fique bem e tudo mais, então vou me considerar em muitas situações. Muitas pessoas falam que não considera a si mesmo, mas é mentira. O ser humano é egoísta, né? Ele coloca ele em primeiro lugar, naturalmente, em diversas decisões. Então, a mais difícil aqui é realmente colocar você abaixo de Jesus Cristo. Querendo dizer que você não está procurando o seu benefício, mas o benefício de Deus.
E agora, por que ele fala isso? Por que ele fala que é mais importante colocar Jesus Cristo acima de nós mesmos? A gente vai ver agora. Olha, continuando lendo aqui no versículo 28. Qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Essa primeira parte é como se fosse uma parábola, mas basicamente Jesus Cristo tentando explicar, né, para as pessoas o que seria a caminhada cristã. Que realmente ele fala, olha, senta e calcula o custo. Vê, você está disposto a viver como discípulo até o final da sua vida? Ou você quer ser um discípulo hoje e vai parar pela metade? O que é mais importante para você? Né? Então ele fala, olha, você vai precisar realmente sentar e calcular o custo, para ver se você tem o que é necessário para viver como discípulo até o final. E aqui ele leva a gente a perguntar isso. Ele fala, se você não sentar, você pode até começar, né, a construir essa torre. Mas aí se você não terminar, vai parar no meio do caminho. Agora, por que ele fala isso? Porque no final ele não fala que você contrata vários construtores, pessoas que vão te ajudar, mas que você está construindo essa torre. Então realmente é algo individual, uma decisão individual, você e Deus se tornar um discípulo. Nos estudos, principalmente estudos avançados que a gente tem de batismo, é importante reafirmar a eles que você não está forçando eles. É a decisão deles de batizar. Se eles não quiserem, eu não posso forçar ninguém a fazer nada. Precisa ser a sua decisão com Deus de se tornar um discípulo. Se você realmente quer isso para a sua vida. Vamos lá, Yuri. Agora a segunda parte. Olha isso, no versículo 31. Ou qual que é o rei que, pretendendo sair da guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não anunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então aqui o que ele está falando? Ele deixa bem claro sobre essa parábola. Ele fala de uma pessoa, de um rei com 10.000, outro rei com 20.000. E é bom perguntar para a pessoa, quem você acha que é quem? Né? Ela vai falar o que ela quiser, amém. Mas então, o rei com 10.000 é a pessoa que está estudando a Bíblia, e com 20.000 é Deus. Né? Agora, é interessante ver que essa pessoa que está estudando a Bíblia é colocada como um rei. Agora, qual que é a característica do rei? Ele faz o que ele quiser. Antes de se tornar um discípulo, a vida é minha, as regras são minhas amizades, relacionamentos, eu faço da maneira que eu quiser. Eu sou o rei da minha vida. Certo? E aí, do outro lado, tem Deus, Jesus Cristo, que é o rei de 20.000. E ele fala, quando esse está vindo com esses 20.000 soldados, é óbvio que o com 10.000 vai perder. Então ele enviaria uma delegação de paz para esse com 10.000. Agora, quem determina os termos de paz? O de 10.000 ou de 20.000? Obviamente o de 20.000. Se eu estou sendo assaltado, tem alguém apontando uma arma, para mim não é eu que escolho o que eu vou dar para ele. Ele que vai escolher e eu vou dar. Certo? Então, da mesma forma, Deus é que define os termos de paz. Agora, quais são os termos de paz? A Bíblia. Vamos lá, Yuri. Come on, bro, this is Se great. estiver disposto a seguir a palavra de Deus, você está disposto a estar em paz com Deus. Se não, você está em guerra. Essa é a realidade. E fala que ele está realmente vindo à sua porta. Não quer dizer que realmente Deus vai trazer o julgamento para a terra inteira. E aí vão ter pessoas que vão realmente acertar os termos de paz e pessoas que não vão. Agora, se lembra que eu falei no começo porque que era importante de amar mais a Deus do que a si mesmo? Porque significa que se eu me render a Deus, eu não vou ser mais o rei. Então não é mais a minha vontade, o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Mas como Deus quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quiser. Deus é o rei agora. A lei que está aplicada ao povo é a palavra de Deus. E o povo são os discípulos. Então, por isso que é tão importante, porque agora eu tenho a característica principal do discípulo é que ele está disposto a abrir mão de tudo para poder seguir a Deus. E para isso, por isso que ele fala, calcule o custo. Sente e calcule o custo. Eu estou disposto a abrir mão de tudo. Estou disposto a amar mais a Deus do que a minha própria vida. Ele ainda faz uma ênfase no final. Qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então a gente precisa estar disposto a renunciar tudo que você possui. Significa que todo mundo vai se tornar um missionário, ou então um integral, ou então um evangelista? Não.
Mas significa que todo mundo tem que ter esse coração, que no momento que é necessário, que você for chamado, você está disposto a atender o chamado e trabalhar para Deus. É o coração por trás disso. Então é bom perguntar para a pessoa, você acredita que você tem essa característica? Do coração de realmente seguir a Deus? De abrir mão de tudo? A pessoa fala, sim, ok então. Eu tenho uma escritura aqui agora que eu vou te mostrar, que mostra que você tem que sair da faculdade. Você sairia? Mostra que você tem que abrir mão do seu trabalho agora, pedir demissão e vir comigo para a faculdade todos os dias e compartilhar a fé sem saber como você vai trazer comida para dentro de casa. Se você está realmente disposto a abrir mão de tudo, quer dizer que você faria ainda. Ótimo. Perfeito, então. Aí ela já passou por essa parte. Então, próxima parte. Né? Claro, eu não vou explicar o coração da pessoa, né? Porque não tem alguém aqui. Então, cada coração vai mudar. Sorry. Então, é importante você ver o coração da pessoa, né? Se tem mais orgulho, se ela acha que realmente... Quando mais orgulhosa a pessoa for, mais religiosa, mais boa ela achar que ela é, mais pior você tenta fazer você se parecer. Para que ela possa ver um exemplo de humildade. Fala, nossa, incrível você falar isso, mas eu sei que para mim é muito difícil. Para mim é um desafio. Tem que lutar contra isso diariamente, né? E muitas escrituras, fiz vários e vários estudos, oro muito, peço muita ajuda dos meus amigos e amigas, né, para poder tentar tá mais próximo, né, seguir a palavra de Deus. Isso ajuda muito. Ser humilde sempre vai ser a melhor arma. Ok, passamos por essa parte. Top. Próxima escritura, Lucas capítulo 11. Come on, bro. Agora a gente vai ver a vida espiritual no discípulo, certo? Então, Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 2. Lucas 11, versículo 1 ao versículo 2. Fala assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos dele. Ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixem cair em tentação. Então aqui é interessante porque quem é que vai para Jesus Cristo pedindo essa ajuda para aprender a orar? Os discípulos, certo? Nessa época, qual que era o grupo, qual que era a cultura dos discípulos aqui? Eles eram judeus. Sim. Agora um judeu ele ora 3 vezes ao dia. Será que ele não tinha alguma prática ou experiência em oração? Sim. Tinha. Então, definitivamente, né? Depende da pessoa. Então, tem 2 pontos aqui. Um é para ter um relacionamento profundo com Deus, como reforçar um pouco de buscando, né? Então, esse é o problema dela, não ter tempo com Deus. É bom você focar nisso. Mas outro que a gente pode fazer também é a teachability. Accountability. Não, teachability, like ability of learning. Ser ensinável. Ser ensinável. Então, poder ser ensinável, poder aprender realmente. Então, aqui mostra judeus que oraram a vida inteira deles, 3 vezes ao dia. Pessoas praticavam isso mais que qualquer uma pessoa, muito mais do que eu, para ser sincero. Ainda assim, eles olharam para Jesus Cristo e viram que João estava ensinando os discípulos. E olha isso, eles chegam para Jesus reclamando porque, olha, eu estou vendo que eles estão aprendendo mais. Eu quero aprender, eu quero ser ensinado. Agora, qual que é o seu coração? Você quer se ensinar a poder crescer no seu relacionamento com Deus? Vamos lá, Yuri. E aí Jesus mostra realmente qual seria a proximidade. Ainda mais para os judeus isso é algo muito grande. A primeira palavra da oração que ele usa é Pai. Naquela época os judeus não podiam nem mesmo falar o nome de Deus. Agora Jesus chega do nada falando Pai. Eu imagino a cara dos discípulos. Falou, nossa, não era um boato, ele realmente chama Deus de Pai. Wow, come on, bro. E aí ele continua tendo essa oração, Deus, né? Ele fala de todas essas partes aqui. Tem uma sigla em inglês que fala Acts Prayer, que basicamente seria levantar a Deus, coisa que precisa estar na sua oração. Seria levantar a Deus, enaltecer o nome dele, seria pedir coisas para ele, seria confessar os seus pecados e demonstrar gratidão na sua oração.
Então aqui ele não está falando para eles, claro, né? Não está falando para eles que vocês devem orar essas palavras. Mas como eles deveriam orar, né? O que deveria estar dentro dessa oração? Seria como se fosse uma linha, um guia de como a oração deles deveriam ser. Você pode olhar a oração até mesmo de Jesus Cristo em Mateus 26. Não era essa palavra. Imagina se ele fosse repetir apenas essas palavras. Mas não. Foi uma oração totalmente diferente. Você vê a oração de Pedro, você vê a oração de Davi, né, de Salomão, de todos eles. Eram orações completamente diferentes uma da outra. Então não é algo repetitivo que você precisa fazer, mas aqui Jesus Cristo está ensinando realmente a profundidade, as coisas que necessitam, que precisam estar na nossa oração. Ok? Então isso é muito importante. Então se pergunta, né, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem sido ensinado para querer aprender mais de Deus e realmente sedento por isso, correr atrás de ensinamento? Ou você já acha que você já chegou no nível onde você não precisa aprender mais? Come on, bro. Ótimo. Próxima escritura. E agora a gente vai ver o coração de um discípulo. Ok? O que eu acho muito importante. Olha o coração de um discípulo. João 13. Vamos lá, Yuri. João capítulo 13, versículo 34 ao 35. Come on, bro. Vamos lá, Yuri. Fala assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Agora isso é interessante, né? Fala que ele dá um novo mandamento. Cara, eu estou explicando tudo, mas é bom perguntar a pessoa o que ela entendeu, ok? Mas aqui ele fala um novo mandamento, quer dizer que tinha um antigo. Agora, qual que era esse antigo? Aí ele vai falar alguma coisa. Aí você vai explicar, o antigo era ame um ao outro como a si mesmo. Mas agora ele leva o parâmetro falando ame uns aos outros como eu os amei. Agora, qual foi o exemplo que Jesus Cristo tinha dado? A escritura é João capítulo 13, versículo 34 ao 35. Eu não consigo ver direito as mensagens do chat, então se puder abrir o microfone dessa distância eu não vejo nada. Mas já foi já. Então, João capítulo 13, 34 ao 35. Então, por que isso é importante? Ele levanta realmente o parâmetro de amor. Ele fala, quando você for amar alguém, precisa amar como eu amei. E dessa forma vai ser evidente para todo mundo que você é meu discípulo. Agora, pelo que você é conhecido? Você é conhecido pelas respostas ásperas que você dá? Você é conhecido por ser introvertido, introvertida? Você é conhecido pelo seu trabalho, seu título? Ou você é conhecido pelaquela pessoa que só fica falando da Bíblia, chamando as pessoas para estudarem a Bíblia? Essa é a maior característica do seu amor um pelo outro. Talk about it, bro. E ele fala que vai ser evidente para todas as pessoas. E realmente, eu acredito. Eu lembro, no Brasil, tinha uns discípulos. Um deles é o Carrinho. É um irmão que realmente sabe amar profundamente, sabe? Ele é fora da curva. Eu acho que ele é discípulo 2 vezes, não sei. Mas qualquer um olha pra ele e fala que ele é um discípulo. Eu lembro, eu fui na agência de modelo, ela trabalhava na mesma agência que ele, e todo mundo sabia que ele era um discípulo. Não tinha uma pessoa que tinha uma vaga pergunta se ele era ou não. Não, todo mundo sabia que ele era um discípulo. Então isso é um exemplo mesmo, de alguém que realmente, né? Aí você pode dar exemplos, né? Quando você passa, do que as pessoas te conhecem, pelo que elas te conhecem. Elas conseguem ver que você realmente é uma mulher, ou um homem de Deus, ou fica uma dúvida. Ou então alguém que vai para a igreja bastante, talvez. E aí fala todos, então não é apenas alguns, porque a gente pode enganar algumas pessoas, né? Isso é fácil, eu posso enganar algumas pessoas, agora, todo mundo, não. Então isso é extremamente importante. Realmente está disposto a sacrificar, que esse era o amor de Jesus Cristo, né? Ele sacrificou pela vida, pela nossa vida. Estaria disposto a sacrificar a sua vida por outra pessoa, talvez pessoas que você não conheça. É bom dar um exemplo de, pense na pessoa que mais te machucou na sua vida. Seria disposto a morrer por essa pessoa, para que ela pudesse ter salvação? Se você estivesse, realmente, isso sim é característica de um discípulo. Agora, para fechar, vamos lá voltar para a primeira escritura. Para Tá bom. Mateus, Vamos lá, Yuri.
capítulo 28, versículo 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, qual que Jesus aqui está falando? Vão e façam discípulos. Agora, o que as características que a gente passou, esse seria o fazer discípulo. Então, se pergunte, você sentou com alguém já e passou cada uma dessas características e formou essas características na pessoa? Você realmente fez com que ajudou essa pessoa a chegar lá, a ter essas características de um discípulo, para poder ser chamada uma discípula. E não apenas isso, não é apenas fazer e largar essa pessoa, mas ensinou ela também o caminho que ela deve andar, para que ela possa permanecer nisso. Se não, sinto muito, mas isso mostra que você não é um discípulo. Então, isso é interessante porque ele é basicamente o plano de salvação para o mundo inteiro. Né? E aí tem aquela continha no final do estudo, se você está com anotações abertas, basicamente mostra, né? Faz a comparação, e é bem legal, a comparação de um pregador carismático, muito bom, com um discípulo. Então o pregador, todo dia que ele sai, ele vai lá e alcança uma pessoa para a igreja dele. No final do ano, ele tem 364 pessoas. Agora, o discípulo, por outro lado, ele não é tão carismático assim. E tem os estudos bíblicos, a pessoa precisa se arrepender e tudo mais. Né? Precisa formar esse caráter na pessoa. Então, passou um ano, ele fez um discípulo, ele se multiplicou. Quantos anos vão passando, né? É nítido que um vai ter 700 e poucas pessoas no segundo ano, e o discípulo, ele vai ter 4. Mas, quando vai indo, eu vou abrir aqui as anotações para poder ver a continha, né? Porque, olha... Aqui, tem aqui. Obrigado. Mas basicamente, no final de 32 anos, né, seria o discípulo, teria 11.680 pessoas, seria uma igreja muito grande. Mas para os discípulos, como é algo exponencial, 32 anos, que basicamente seria uma geração, o mundo, mais de 5 milhões de pessoas. Então esse é o plano que Jesus Cristo fez para poder evangelizar o mundo inteiro. Não de pregadores carismáticos, mas de discípulos comprometidos com a palavra de Deus. E esse é o estudo de discípulo. Aí você pergunta no final do estudo, né? Você é um discípulo, olhando para as características, né? Olha para cada uma delas, e aí se ela falar que não, pergunta para ela, ok, qual dessas características você acha que está em falta, que a gente pode trabalhar juntos para poder chegar lá? E vamos fazer isso junto. Realmente, dá o seu coração para a pessoa. Né? Fala, vamos fazer isso junto. É compartilhar a fé? Amém. Amanhã a gente vai compartilhar a fé junto. Relacionamento com Deus? Amém. Vamos ter tempo com Deus junto. Né? Se negar, ok. Entende? Cada uma dessas coisas. Para poder oferecer realmente. Ok? Então, é isso o estudo discipulado. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Quais escrituras é essa?